Hello, guys! Vamos então fazer a correção dos exercícios? Let's go to check the answers of the page 87 and 88 and also 89. Então vamos verificar a resposta das páginas 87, 88 e 89. Let's go! Report the speech questions. Let's go. The first exercise. Study the examples of direct and report the questions. What tense do you notice? Então, nesse primeiro exercício, o que vocês tinham que fazer? Era verificar os exemplos que tem aqui, ó. Você tem aqui, deixa eu só marcar para vocês quais são os exemplos. Então, aqui, ó, você tem uma série de exemplos, ó. Marcando aqui em vermelho, assim fica mais prático, né, verificar. Então, inside the red box, né, dentro da caixinha vermelha, tá, você tem aqui os exemplos que você tem que observar, que você tem que analisar para poder identificar o que mudou, qual foi a mudança que aconteceu para que se tornasse uma reported question. Então, a primeira frase, why is everything so secret? Aqui, a primeira é uma pergunta direta. A segunda, she asked why everything was so secret. Aqui você tem uma pergunta indireta. Outro exemplo, how did you trick so many people? Aí vem a pergunta indireta. They asked him how he had tricked so many people. Depois você tem, have you got any documents? E agora a pergunta indireta. They asked if he had got any documents. Lembrando, gente, que tem que treinar essas palavras, tá? Você já aproveita que eu estou fazendo a leitura aqui e repete junto para você ir treinando a pronúncia. Vamos lá. Vamos checar as respostas. So, the first exercise. Word order change from question word order to statement or word order. If I, whether is used for the yes or no question. Verbs, change tense, moving one tense back into the past, pronouns change. Então, você tem aqui uma troca na ordem das palavras na pergunta indireta, diferente do que acontece nas perguntas diretas, né? Porque na pergunta, quando ela é direta, você tem o verbo auxiliar que vem na frente e depois vem o sujeito. Já na pergunta indireta, você tem uma troca de posições. Então, você vai ter ali a pergunta direta escrita do mesmo jeito como se fosse uma frase na afirmativa. Mas, na verdade, é uma pergunta indireta. Você também tem o uso de if ou whether, né? Nas perguntas em que você pode responder yes or no. Você também tem uma mudança no tempo verbal. E além disso, né? Por exemplo, você tem uma mudança e um movimento para o passado, para que a forma original ali seja conjugada no passado. E você também tem uma mudança nos pronomes. Vamos observar essas mudanças de pronome. Você tem aqui, por exemplo, quando você diz have you got any documents? Quando você responde, você diz they asked. Por que they asked? Porque você pode estar se referindo a mais de uma pessoa. Então, como você não sabe a quem está sendo referido ali, você vai usar o they asked, ok?
Então, temos também outro exemplo. Aqui, na pergunta direta, houve o uso do past simple. A gente consegue verificar isso através do verbo did, que é o verbo auxiliar que indica o passado simples, certo? Então, na pergunta indireta, você usou o verbo asked, que é perguntou, e na frase original, ao invés de você usar o verbo trick no passado, você vai colocar esse verbo trick no particípio passado, né? Que é o past participle. Então, ao invés de ficar tricked, vai ficar had tricked. Por quê? Porque a pergunta original já estava no passado. Aqui no primeiro exemplo, a pergunta original, a pergunta direta, estava no presente. Como que a gente consegue identificar isso? Porque você tem o verbo is, que está o quê? Conjugado no present simple. E no caso, quando você passa para a pergunta indireta, você usou asked. Por quê? Porque ela perguntou, né, o motivo, por quê que tudo era tão secreto. Então, usou o verbo to be aqui, o verbo to be que na pergunta direta estava no presente, agora na pergunta indireta, esse verbo to be vai aparecer no passado, que é o was. O verbo was é o verbo to be conjugado no passado. Ok, guys? Se ficou alguma dúvida referente a esses exemplos, vocês anotem as suas dúvidas para perguntar durante a aula, tá? Exercise number 2, choose the correct words. Né? Então, você tem que escolher qual seria a resposta correta aqui. Let's go to check the answers. I met a man in London who asked me. Number 1, I whether I'd seen Big Ben. Number 2, if I had been there before. Number 3, how long I had been there. Number 4, where I was staying. Number 5, what I thought of the city. Number 6, where I came from, né? Where I came from. Number 7, how much money I had got. Number 8, whether I wanted to buy a souvenir. Number 3, rewrite the direct questions as reported questions. Então, o que você tinha que fazer aqui no number 3? Você tinha que reescrever essa pergunta como uma pergunta indireta. Você já tem a pergunta direta. Vamos ao primeiro exemplo. Sempre vai vir, como eu sempre falo isso desde o início do ano, na maioria dos exercícios assim de gramática, sempre vai vir a primeira respondida para que você possa seguir o modelo. Então, você tem aqui Bill conversando com a Maia, certo? Where are you staying? Então, o Bill perguntou para a Maia, né, onde ela estava ficando. Então, como que você coloca isso na resposta, né, no caso, na pergunta indireta? Vai ficar Bill asked, ou seja, Bill perguntou a Maia where she was staying, onde ela estava ficando. Por que você vai colocar she aqui? Porque ele estava perguntando para a Maia. Maia é o quê? É uma mulher. Então, você só pode substituir nomes femininos aqui, nomes próprios femininos, pelo quê? Pelo pronome she. Então, Bill asked Maia where she was staying. Ok? Vamos checar os demais. Como que ficou? Então, number 2, the man asked us if we had heard of. Number 3, my friend asked me I had climbed. Number 4, I asked my friend
if I could change money there. Number 5, Sarah asked Dave if he was visiting. Number 6, the museum assistant asked 2 visitors if they had got tickets. Vamos agora para o number 4. Talk about it. Write 6 questions, then working groups of 3. Ask and report your partner's questions. Essa parte aqui eu vou deixar opcional para vocês, porque seria um trabalho para fazer em grupo, para treinar a conversação. Vocês teriam que fazer perguntas diretas e indiretas, e no grupo, um iria perguntar ao outro essas perguntas que cada um criou. Ou seja, é uma resposta muito pessoal. Caso vocês tenham feito esse exercício, a gente vai treinar durante a aula. Eu vou perguntar e vocês vão falando um para o outro essas reported questions. Vamos agora então para o number 5. Study the examples, then choose correct words to complete the rules. Direct questions. How did he convince the businessman? Why didn't Poisson tell the police? Indirect questions. I was wondering how he convinced the businessman. Can you tell us why Poisson didn't tell the police? Então, você tem aqui o uso das seguintes regras. Indirect questions, the order of the subject and the verb is the same as a positive sentence. Então, nas perguntas indiretas, a ordem do sujeito e do verbo é a mesma que nas frases afirmativas. Number 2, indirect questions sometimes have question marks. Então, as perguntas indiretas às vezes têm pontos de interrogação. Ou seja, você pode ter pergunta indireta com ou sem pontos de interrogação, ok? Number 6, rewrite 1 until 6 as indirect questions using can or you. Tell me, I'd like to know, I was wondering. Então, o que vocês irão fazer? Irão reescrever essas perguntas diretas, transformando em questões indiretas, utilizando as seguintes introduções. Você pode começar a sua pergunta indireta com can you. Vou sublinhar para ficar destacado aqui para vocês. Ó, você pode usar esse can you, você pode usar tell me, você pode usar I'd like to know, você pode usar I was wondering, tá? Esse era um trabalho que você poderia fazer essas perguntas e depois treinar o conversation perguntando para os seus pares também. E no number 7, você teria que trabalho de conversação, tá? Então, nesse caso, você teria que fazer perguntas. Caso você não tenha feito number 7, tudo bem. A gente pode checar durante a nossa videoconferência. Vamos verificar, então, quais seriam as possíveis respostas aqui do number 6. Então, você tem aqui possible answers, né? As possíveis respostas. Number 2 vai ficar I was wondering when the summer holiday starts. Number 3, I'd like to know if you are staying at this school next year. Number 4, can you tell me what the best place is to go on holiday? Number 5, I was wondering if there is anything good on TV tonight. Number 6, I'd like to know where I can find a good bookshop.
Ok, guys? Vamos então para a próxima página. The next page, 88. Então, eu tinha colocado para vocês os áudios, tá? Vocês tinham que ouvir os áudios para conseguir responder as questões. Então, você vai pausar e vai verificar se você conseguiu acertar, tá? Primeiro exercício: The two people are Lisa and Mrs. Evans, a student and a teacher. They are at school. Essa foi bem tranquila, gente, bem fácil, hein? Vamos lá, number 2, key phrases. Então, você tem aqui o que é falado no áudio. Yes, of course, not at all, I'm afraid I can't now, no problem. Então, são respostas usuais que você pode utilizar quando alguém te faz esse tipo de pergunta. Por exemplo, se alguém chega para você e perguntar, could I ask you something, please? Eu posso te perguntar algo, por favor? Claro que aqui está colocado de uma forma bem polite, né? Bem educada. Então você pode dizer, yes, of course. Se alguém chegar para você e perguntar, would you mind helping me? Você pode dizer, not at all, né? Esse not at all, ele pode ser no sentido de absolutamente, nesse sentido. O outro, would it be possible to explain, né? No caso, isso é possível, né? Seria possível explicar? Aí você pode responder, I'm afraid I can't now, né? Eu estou com um certo receio, agora eu não posso. Aí você tem ali, could you possibly give me a copy? Aí você diz, no problem. Quando você diz no problem, é o mesmo que sem problemas, né? Tranquilo para mim. É nesse sentido, tá? Vamos lá. Number 3, order sentences A until E to make a conversation, then listen and check. Então, aqui já está com os números. Ó, letter A is 5, letter B is 2, letter C is 4, letter D is number 1, and letter E is number 3. É só você olhar aqui a numeração para verificar se você acertou. Tá, já os outros aqui é de conversation, tá? Aí só fazendo durante a aula mesmo. Let's go to the last page, page 89, tá? Essa página provavelmente é uma página que faremos hoje, no dia 9 de novembro, faremos juntos durante a nossa aula. Mas eu vou deixar aqui para vocês já a resolução, concluindo assim o capítulo 9. Possible answers, tá? Então, você depois vai checar se você acertou as possíveis respostas no caso do primeiro exercício ali. Ok, guys? É só pausar e conferir. São 4 perguntas no exercício 1. Depois tem esse texto aqui que a gente vai ler hoje. E em seguida você tem que verificar as key phrases, né? Estudar as key phrases. Ok? So, which phrase is used to give contrasting information? Então, você tem várias key phrases que são o quê? É como se fossem palavras ou expressões-chave do texto, né? E dentre essas aqui que estão na lista, a que dá uma informação de contraste, uma informação de algo que é contrário, que seria o however, the other, né? Essa que é a resposta. Number 3, choose the correct words. So, a primeira já está respondida, que é therefore. Number 2, furthermore. Number 3, nevertheless. Number 4, however. Number 5, as well as.
Já aqui na última, gente, é para escrever uma composition. So, do a class survey on a friendship and write a report about it. Write questions for your survey or use 1 until 6. Number 1, how many friends have you got? Number 2, what kind of activities do you do with your friends? How long have you known your best friends? Where did you meet your best friends? Number 5, what is the most important quality of your best friend? Number 6, do you tell your best friend your secrets? Então, survey, guys, deixa eu até destacar para vocês essa palavrinha aqui, ó, survey. Significa pesquisa, tá? Então, do a class survey é fazer uma pesquisa ali na sua turma sobre friendship, sobre amizade, né? Sobre friendship. E você vai escrever sobre isso, vai escrever sobre, né, esses relatos, essas pesquisas, tá? E no caso, você depois dessa pesquisa, você vai poder responder essas perguntas aqui. Respondendo essas perguntas, você já estará com o seu texto já encaminhado, porque a resposta dessas perguntas já vai formar o seu texto, tá? So, after you ask people about this, about this subject, you have to use to make your notes, to use the key phrase in your notes. So you have to share the text in introduction in the first paragraph, the second paragraph, opinions about one question, group of questions, paragraph 3, opinions about another question, group or questions, and paragraph 4, conclusions. Então, você tem que fazer o seguinte, né? Você tem que colocar a introdução, você vai usar as suas key phrases que você aprendeu no capítulo, você vai usar as suas anotações, ou seja, o que você responde nas perguntas. Então, na introdução, você já pode botar we asked if they would do a survey about... Então, você já pode começar dessa forma. Aqui no parágrafo 2, você vai colocar a sua opinião ou a opinião das pessoas para quem você perguntou. Né? Então, você pode dizer everyone said, todo mundo disse, ou a maioria disse. Paragraph 3, opinions about another question, group of questions. Tá? Ou seja, você vai botar a opinião de diferentes grupos e na 4 as conclusões, né? O que você concluiu dessas, né, dessas questões e tudo mais. Aqui a gente tem um pouquinho sobre essa questão dos writing skills. Eu vou dar isso durante a aula, eu vou explicar para vocês, tá? Durante a aula a gente vai verificar isso, mas esse último aqui realmente a resposta é individual, porque você vai ter que fazer realmente o seu dever, tá? Não tem, aqui realmente não tem como, que é uma coisa individual, tá bom? Você vai fazer a sua pesquisa e fazer o seu texto. E é isso, guys. Finalizando aqui a correção das últimas páginas do capítulo 9. Espero que vocês tenham compreendido tudo de maneira bem clara e simples, que não tenha restado dúvidas. Caso tenha alguma dúvida, pode perguntar, que eu estou à disposição
para ajudá-los no que for necessário. E é isso. See you guys!